E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da BB Seguridade. Ela é uma ótima empresa que está em um ótimo segmento e trouxe um grande aumento de lucratividade nos últimos anos, e também uma grande distribuição de dividendos para os acionistas. Apesar de todos esses pontos positivos, o Santander retirou a recomendação de compra para os papéis da BB Seguridade. Então, no vídeo de hoje, a gente vai olhar o resultado que a empresa vem apresentando, os indicadores fundamentalistas e ver se não faz sentido a gente estar investindo nas ações do BB Seguridade. E ao longo do vídeo, eu vou estar informando qual seria um preço que eu consideraria atrativo para eu estar investindo nas ações. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. E se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá legal. Então, se os vídeos estão te fazendo investir melhor ou estão te fazendo iniciar no mundo dos investimentos, deixa o like aí, porque daí o YouTube vai entregar para mais pessoas e a gente vai conseguir impactar cada vez mais pessoas. E comenta aqui embaixo se você já investe em alguma ação do segmento de seguros e qual que você investe. A gente está aqui no Trade Map para a gente conseguir visualizar a notícia. Então, Santander prevê pouco upside para papel e deixa de recomendar compra. Upside é o quê? É o potencial de valorização que as ações ainda têm com base no preço atual. Então, o Santander está entendendo que não tem mais muita valorização que pode ocorrer. O Santander informa que em 2022 as ações já tiveram uma grande valorização e que o potencial de valorização para 2023 acaba sendo pequeno. Aqui embaixo a gente consegue visualizar que o preço-alvo dele para 2023 ficou na casa de R$ 38. Como atualmente o preço das ações está ali, algo próximo de R$ 34, R$ 35, então a gente teria aí uma margem de lucratividade para R$ 3. E talvez essa relação de risco-retorno não seja atrativa e é por isso que ele retirou essa recomendação de compra para os papéis. Mas antes da gente ir para os resultados e para os indicadores da empresa, vamos entender como que o ciclo econômico atual pode impactar nos resultados da empresa positivamente. E a gente precisa entender isso porque, para a gente conseguir identificar se talvez os resultados atuais eles não estão um pouco inflados e no futuro eles tenderiam a ter uma queda. Então, de modo geral, a BB Seguridade ela presta seguros, tem área de previdências, a questão de ativos financeiros. Como nós estamos com uma taxa de juros elevada, o que acontece? Tanto essa parte de previdência, ativos financeiros acaba tendo maior captação e, consequentemente, você acaba tendo também uma taxa administrativa maior. Então, isso é positivo para os resultados da BB Seguridade. E a parte dos seguros também é impactada por essa alta de taxa de juros de uma forma indireta. Por quê? Quando ela fecha essa venda de seguro, não necessariamente ela vai ter que fazer a prestação desse serviço, ela não sabe se vai ocorrer ou não esse sinistro. Então, ela vai receber por algo que ela não sabe se vai ter uma despesa, porque ela não sabe se vai ocorrer um sinistro ao longo desse processo. Imagina o seu seguro de carro. Você vai e paga seu seguro de carro, mas não necessariamente você gera uma despesa para a seguradora, porque às vezes você não bate o seu carro. Então, você gera uma receita para ela e às vezes você não gera uma despesa. Porém, ao longo desse processo, ela não tem esse entendimento se ela vai ter ou não essa despesa. Então, é por conta disso que, enquanto esses contratos eles ainda não são finalizados, essa grana fica lá na conta da BB Seguridade. E é óbvio que ela não deixa isso parado na conta corrente. Ela utiliza de aplicações financeiras para deixar esse dinheiro rendendo. Então é por isso que eu comentei que o ciclo econômico poderia potencializar o resultado de lucratividade da empresa. Porque se a taxa de juros está elevada e ela tem um grande capital que ela deixa aplicado para aguardar se vão ocorrer ou não esses sinistros e para ela saber se ela vai ter ou não essas despesas, ao longo desses momentos ela vai tendo um rendimento muito maior por conta dessa taxa de juros elevada, o que também potencializa o resultado dela. E eu quis dar essa introdução nessa parte por conta de que às vezes a gente olha um resultado extremamente interessante, a gente acha que ele vai ser perpétuo, então que se ela trouxe um resultado atrativo em 2022, em 2023, 24, 25, isso só vai ser potencializado. Mas a gente tem que entender que todas essas questões também podem impactar. Então, com uma futura queda de taxa de juros, o resultado dela pode ser impactado. Então, aqui a gente consegue visualizar o destaque de lucro no ano de 2022. A gente consegue visualizar que em 2018 era 3,5 bi, em 2019 4,3 bi, daí 2020 e 2021 foi na casa de 3,9 bi, e agora em 2022 a BB Seguridade entregou 6 bilhões de lucratividade. Ou seja, a gente consegue ver que ela teve um aumento significativo de 50% de lucratividade referente a 2020 e 2021. E aqui na parte de baixo a gente consegue ver os dividendos, o lucro que ela pagou para os acionistas, que foi na casa de 5,7 bilhões, e eles representaram 95% do lucro. Guarda essa informação porque a gente conseguiu ver que ela teve uma crescente de 50% de lucro e que automaticamente o dividendo que foi distribuído para os acionistas também acabou tendo uma crescente, porque se ela distribui 95% do lucro e esse lucro ele praticamente foi 50% a maior,
Os acionistas também foram beneficiados e trouxe uma lucratividade em dividendos maior. Agora que a gente está aqui no Status Invest, para a gente dar uma olhada em alguns indicadores da empresa e nos resultados que ela vem apresentando. Então aqui na parte do Dividend Yield está na casa de 8,55. Quando é uma empresa sólida como a BB Seguridade e em um segmento perene, que é o segmento de seguros, que sempre tem essa recorrência, de 6, 7 para cima já é extremamente atrativo quando a gente olha com outros indicadores. Esse número é óbvio que ele pode mudar, vão ter pessoas que vão gostar de 7, pessoas que vão gostar de 8, pessoas que vão gostar de 10, mas de 7 para cima eu já considero atrativo, então aqui está na casa de 8,55%. Na parte do preço, o lucro aqui está na casa de 11. Também não é uma métrica esticada, mas aqui é válido a gente lembrar o seguinte: aqui a gente está lidando com um cenário de que, se a lucratividade da empresa se mantivesse e fosse distribuída a totalidade, ou seja, 100%, em 11 anos a gente teria o retorno do nosso investimento. Então aqui na casa de 11 não está alto, mas a gente tem que pensar que a lucratividade, com base em 2020 e 2021, teve um aumento muito expressivo ali na casa de 50%. Então, esse número aqui, caso a gente tenha uma queda na lucratividade, esse número aqui ele iria subir, e daí sim, ele poderia deixar essa ação cara. E um outro ponto é o seguinte: talvez as ações da BB Seguridade não estejam caras, talvez os resultados não caiam, mas será que, olhando para as outras opções que nós temos no momento, ela não está cara frente às outras opções? Por exemplo, nós temos grandes empresas também sólidas e de segmentos atrativos que estão com indicadores muito mais descontados, então às vezes não necessariamente ela esteja cara, mas como o cenário atual te oferece muito mais opções que talvez estejam mais descontadas, faz mais sentido às vezes você olhar para essas outras opções nesse momento. Ou seja, olhando todos esses resultados e esses indicadores, aparentemente ela não está cara, ela estaria uma ação no seu preço justo, se a gente for parar para pensar. Ela tem um dividendo atrativo, um resultado interessante, um preço-lucro interessante. Porém, como nós estamos em um cenário onde ela já teve esse grande aumento de receita, a taxa de juros elevada que pode influenciar de forma indireta o resultado da empresa, talvez nesses preços atuais você teria muito mais possibilidades de risco do que possibilidades de ganho, e talvez é muito provavelmente por conta disso que o Santander retirou a recomendação de compra, porque ele visualizou que só teria um potencial ali de R$ 3, porém, olhando para o cenário macro inteiro, poderia haver muito mais possibilidades de risco do que de ganho. E agora sobre a minha opinião de preço, se a gente olhar o resultado médio que o BB Seguridade trouxe ao longo dos anos, a gente vê que fica ali algo sempre próximo de 4 bilhões, ou seja, eu não levaria em conta essa lucratividade de 6 bilhões, por prudência eu olharia para o cenário que ela sempre apresentou, que foi ali em algo próximo de 4, pegaria, se a gente pegar um payout de 90%, tira em vez de 95%, que é o que está sendo considerado nesse último ano, pega também para 90%. Então se a gente pegar o resultado ali que ela sempre veio apresentando na casa de 4 bi, pegar esses 90%, a gente ficaria com um montante de lucro a ser distribuído na casa de 3,6 bilhões. Isso daria um lucro por ação em algo próximo ali de R$1,80. Se a gente estipular que a gente quer um dividendo na casa ali de 7%, então é só a gente dividir por 7% esse valor de R$1,80 por ação. Então se a gente vai ter R$1,80 de lucratividade por ação, a gente divide por 7%, que é o nosso dividendo esperado, e a gente chegaria a um preço de compra de algo próximo ali de R$25,70. Aí você poderia falar: nossa, careca, mas você acha que o resultado vai cair 50%, que todas essas coisas negativas vão acontecer? Só que eu prefiro olhar sobre essa ótica mais realista, que são os resultados que ao longo dos últimos 5 anos ela já trouxe, do que olhar de forma positiva por conta de apenas um resultado. Porque daí você consegue se expor de uma forma mais prudente numa relação risco-retorno mais atrativa. Então nesses preços atuais, que estão na casa de R$34, R$35, eu não investiria, porém, se as ações chegassem a ter uma desvalorização e chegassem em algo próximo de R$25, R$27, provavelmente eu iria estudar, entender o que aconteceu para que ocorresse essa desvalorização, e se o cenário estivesse o mesmo, eu cogitaria investir e incluir a BB Seguridade na minha carteira. E depois de tudo que a gente já viu aqui, eu acredito que você conseguiu entender que não basta ser uma boa empresa, não basta estar em um segmento interessante e muito menos não basta ter uma grande lucratividade. A gente tem que olhar sempre sobre uma ótica prudente para a gente poder investir e se expor a uma relação de risco-retorno mais atrativa para que a gente tenha mais potencial de ganho do que de perda. É claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. E se você curtiu o vídeo, senta o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!